Estamos de volta. Tanto na produção de alimentos que vão direto para a mesa do consumidor, como no mercado de commodities, o uso de defensivos agrícolas é visto como uma necessidade por parte dos produtores. Sobre a produção dos defensivos hoje, a gente vai conversar com o engenheiro agrônomo Jorge da Silva. Ele também é doutor em produção vegetal em Aras do Cerrado. Acompanhe agora a minha conversa com ele. Então, gente, mais uma vez recebendo aqui o professor doutor Jorge da Silva Júnior, que é engenheiro agrônomo, doutor em produção vegetal na área dos cerrados e também, além disso, trabalha com manejo de produção agrícola, né, com foco em baixo carbono. Já esteve aqui no nosso programa. Obrigada, professor, por mais uma vez aceitar o nosso convite. Imagina, a gente que agradece a oportunidade, Liana, e vamos mandar o nosso abraço aí aos nossos parceiros, nossos colegas aí também, tanto do Grupo Ser Educacional, que está espalhado aí nesse Brasilzão, e essa TV, Meio Norte, que tem levado informações importantes aí para todo o público, a sociedade de modo geral, e inclusive para muitos produtores rurais, viu? Consegui divulgar o link aí, bastante legal, e eles nos agradeceram. É muito bom poder levar informação para as novas fronteiras. Muito obrigado. Perfeito, professor, a gente aqui agradece. A gente hoje vai falar de um tema polêmico. Quando a gente fala em defensivos agrícolas, que são os mesmos que os agrotóxicos ou os agroquímicos, né? E aí eu queria começar com essa definição para o nosso público, né? Porque os agrotóxicos são muitos, né? Os defensivos. Quais são, né? Que categoria de produtos estão inclusos nos defensivos agrícolas ou agrotóxicos? Então, isso é até interessante a gente chamar a atenção, Ana, porque é o seguinte: o Brasil, ele é um dos únicos países, pode-se dizer que do mundo, que ainda trata com essa nomenclatura, ou defensivos ou agrotóxicos, ou agroquímicos, né, que são trabalhados também. Tanto é que as novas regulamentações têm trabalhado a mudança desse termo, porque no resto do mundo é trabalhado com o nome de pesticidas. Por quê? Porque os pesticidas, ou em alguns casos praguicidas, são produtos utilizados para o controle dessas pragas. Seja uma praga no formato de um fungo, de um vírus, um inseto, enfim, pragas de maneira geral, que são aqueles que trazem, então, algum dano econômico à produção vegetal. Então, as mudanças estão vindo para se chamar como produtos fitossanitários, certo? Na nova legislação. Mas ainda a gente trabalha como um defensivo químico ou um agroquímico. De maneira geral, são aqueles produtos que é uma das formas de meios de controle, utilizado com forma química para realmente fazer o controle, seja de insetos, seja de vírus, de bactéria, enfim, outros próprios insetos, que daí a gente teria os inseticidas, essa terminologia final dos IDAs, né? Que seria um praguicida, um inseticida, um herbicida para você, por exemplo, tratar uma lavoura e tirar ervas daninhas, danosas que estão ali no meio da lavoura. Então, assim, quando a gente fala, então, de agrotóxico ou defensivo agrícola, todos eles estão dentro desse grande grupo que a gente pode chamar, então, de pesticidas, que seria um termo, assim, eu posso dizer, mais globalizado, que seria mais entendível para qualquer parte do globo que você tiver, você vai estar trabalhando com um pesticida ou um praguicida. Vamos falar um pouco do Brasil nesse cenário, né, de uso de defensivos agrícolas, né? É mito ou é verdade que o Brasil é um dos maiores consumidores de agrotóxicos ou os defensivos, enfim, ou produtos fitossanitários do mundo? O que a gente pode colocar é que realmente o Brasil é um dos grandes consumidores, sim, desses produtos. Mas por quê? Aí a gente precisa entender um pouquinho a logística do que acontece. Primeiro ponto. O Brasil, ele é um país continental. Então, por exemplo, dentro da Bahia, se a gente for pensar, a gente tem uma série de pelo menos uns 10 países da Europa aqui dentro dele. Então, assim, quando a gente pensa o Brasil como um celeiro agrícola de produção, como a gente produz hoje 24% de toda a comida do planeta, há de se pensar que existe, então, uma carência ou uma demanda de controle dessas pragas. Então, com isso, a gente realmente vai precisar de produtos para proteger as nossas lavouras. Só que quando a gente trabalha em hectare, viu, Liana? Eu acho interessante chamar a atenção nisso, que aí é onde você pode comparar com outros países, a gente percebe que não é um consumo fazer o cálculo do uso do produto pela área plantada. Exato. Aí a gente verifica que hoje a gente tem muitas alternativas e muitas ações que são, inclusive, benéficas ao meio ambiente, sendo o Brasil, então, um dos principais países com alternativas de produção de uma energia limpa,
de uma produção verde, limpa, com a própria produção da pecuária verde, ou seja, com intensidades de atividades ambientalmente corretas. Certo. Então, já vamos falar agora sobre a regulamentação. Tivemos mudanças, né, na regulamentação do uso desses defensivos no Brasil, e aí eu queria que você explicasse sobre essa lista, né, de autorização que aumentou em relação a esses produtos, e explicar por que o país, né, precisou estender e abrir esse campo aí, essa liberação do uso de produtos. É interessante chamar a atenção, porque quando a gente teve, então, a liberação de mais de 100 produtos que estão aí liberados, e muitos que não conhecem, ou até mesmo por ignorância mesmo, de falta do conhecimento, de entender o que são os próprios produtos, né? Porque dentro dessa lista, inclusive, estão sendo liberados produtos de controle biológico. Olha que coisa interessante, que são produtos ambientalmente corretos, mais seletivos e que protegem o meio ambiente e a saúde do operador e do consumidor. Imagina só, se a gente ficasse travado e não conseguisse, então, a liberação de um produto desse. A resposta negativa era muito maior. E são produtos que estão há mais de 30 anos na fila para liberação, já aprovados, já testados ao longo do tempo, porque a burocracia hoje para a liberação de um produto no Brasil é uma das mais burocráticas do planeta. E quando muitas pessoas leigas acabam olhando para isso, pensam o seguinte: nossa, mas o Brasil está sendo muito permissivo. Pelo contrário, hoje a legislação brasileira ela é uma daquelas mais rigorosas que a gente tem, pode-se dizer, do globo, da maioria dos países. E demorou mais de 30 anos para que a gente tivesse alguns produtos sendo liberados, inclusive produtos mais seletivos, produtos ambientalmente mais corretos e menos danosos ao meio ambiente e à saúde humana. Professor, eu li um artigo recentemente que falava que o defensivo foi surgindo exatamente pela necessidade de você produzir alimento para a população, né, em muita quantidade, né, até como uma forma de tentar diminuir a fome no mundo. Né? Sem o uso desses defensivos, a produção de alimentos em todo o mundo, né? Vou falar aqui do Brasil, falo do Japão, que também é um dos maiores consumidores de agrotóxicos, Estados Unidos, a Holanda. Sem o uso desses defensivos, o mundo teria uma queda muito grande na produção de alimentos, podendo faltar comida para as pessoas? Pode ter certeza que sim. Por quê? Conforme você falou, com a chegada da demanda da civilização, muitas pessoas começaram a se aglomerar nas cidades, que são as polis que foram surgindo. Com isso, a demanda por alimento concentrado nessas regiões aumentou muito e a diminuição de pessoas no campo também aconteceu. Então, tiveram que buscar alternativas e tecnologias para, mesmo com poucas pessoas no campo, se produzir muito mais. E não é 2, 3 vezes, às vezes são 100 vezes mais. Com isso, o campo das tecnologias voltadas à produção agrícola também teve que evoluir. Imagine a planta de milho. A planta de milho que vem lá do Teocinte, que é alimento dos deuses lá, ou inclusive nossa, das Américas, do Novo Mundo, era um capinzinho, e que não tinha, inclusive, sabugo, nada disso. Ao longo do tempo, o homem foi evoluindo, melhorando para chegar na espiga de milho que nós temos hoje. E com essa espiga, conseguindo produzir com muita energia, com todos os aminoácidos necessários, mas para isso tem um preço. Qual é o preço? A exigência nutricional dessas plantas é muito maior. Então, eu preciso dar mais adubo, eu preciso cuidar para não ter muita praga. Essas plantas geralmente são todas, pode-se falar assim, que clones, né? Então, se tiver uma doença, eu vou estar acometendo toda a lavoura. Então, o que vai acontecer? Essas produções, apesar de ser altamente mais produtivas para atender essa demanda, que não é só da alimentação do prato de comida, mas aí a gente tem também a indústria dos cosméticos, a indústria, por exemplo, dos combustíveis limpos, a indústria, por exemplo, né, do mundo, que né? tem hoje dos óleos, tudo. Então, tudo isso está atrelado à produção vegetal. Com isso, a demanda, então, de pragas também foi surgindo porque a gente teve aglomerações diárias, todos do que a gente chama de um monocultivo. Hoje, uma coisa que está crescendo muito também, Liana, que inclusive eu apoio essa estrutura, mas ainda é muito pequena e está avançando cada vez mais, são também alternativas agroecológicas ou agroflorestais, que elas existem. Então, existe a produção em larga escala de monocultivos, isso seja de cana, de soja, de milho, de eucalipto, mas existem estruturas hoje que se trabalham em integrações, integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta, produção, por exemplo, de hortas no meio
agroecológico, onde eu tenho fruteiras, eu tenho verduras, tudo isso misturado. E isso aí também tem agregado, porque a gente consegue ter um balanço, tanto dos insetinhos, vamos dizer assim, que precisam se alimentar ali, como também de uma produção um pouco menor, mas com isso ela é um pouco mais saudável, com menos uso de defensivos, ou o que a gente acabou de falar dos pesticidas. Professor, então você falou aí de algumas alternativas, né, sustentáveis, né, para você diminuir esses impactos dos defensivos na produção, mas tem outros passos a passos que são importantes, né, os produtores estarem atentos nesse uso de defensivo, porque pelo que eu entendi de sua fala, é possível sim usar defensivo de uma forma responsável. Veja só, uma das formas melhores de você conseguir trabalhar, porque é pensar o seguinte, o uso desses pesticidas defensivos agrícolas, ou como você quiser chamar, elas existem, mas existe uma regulamentação de uso. Não pode ser um uso indiscriminado. É igual quando você vai tomar um remédio. O remédio também é um produto químico utilizado para combater um mal. Eu estou com dor de cabeça. Então, qual o médico vai falar para você? Você precisa tomar um comprimido a cada 8 horas, ou então meio comprimido, a depender da dosagem daquela medicação, e você vai respeitar. Mas daí você resolve fazer o seguinte, não, eu estou com essa dor de cabeça, eu quero aliviar logo. Eu vou tomar logo uns 10 comprimidos. Aí você morre. Porque você não está respeitando aquela regulamentação da dosagem, você não está respeitando o tempo que você tem de ação do produto. Com os produtos químicos é do mesmo jeito. Então, hoje existe, inclusive, uma espécie desses produtos químicos sendo utilizados na natureza, que às vezes eles são os mesmos princípios ativos, por exemplo, um acaricida, que a gente trabalha hoje e utiliza nas plantas. Aí você está utilizando aquele produto químico, mas você usa 1 ml, 5 ml, por hectare, ou 100 ml por hectare, que são 10 mil metros quadrados. E às vezes você utiliza os mesmos 1 ml na cabeça de alguém, para o controle de um piolho, por exemplo. Então veja só, como é que a gente consegue dividir isso? Então, às vezes, as dosagens precisam ser respeitadas. Então, nem sempre aquele produto que está sendo utilizado ali, ele é exatamente tão danoso conforme é pregado por aí. Então, às vezes a gente tem que pensar e entender um pouco como que é o uso desses produtos para daí conseguir entender. Tem alguns produtos químicos, inclusive, que existem classes toxicológicas, que são aí nas cores do verde, do azul, do amarelo, do vermelho, altamente tóxico. A gente precisa pensar eles. Alguns que você vai precisar, por exemplo, tomar 2 litros dele para que você realmente possa ter uma intoxicação grave, aguda. Outros não. Ele é altamente perigoso. Você sentiu o cheiro dele ali, o povo costumava brincar antes, lembra daqueles venenos de rato? Uhum. Cheirou lá, não sei o nome hoje, chumbinho que eles falavam lá. Você cheirou chumbinho. Lá, a pessoa se suicidou com um chumbinho, com não sei o quê, que eram produtos extremamente tóxicos. Então você pegava aquele rato que comeu aquele chumbinho, jogava no mato, vinha um urubu, comeu aquele rato, também morre, outro urubu encostou, morreu também. Hoje, esses produtos estão altamente danosos ao meio ambiente e ao próprio homem. Não são mais permitidos. Hoje, então, a gente trabalha com produtos mais seletivos, com produtos com a intensidade danosa dele é muito menor, as doses letais, para que a gente possa realmente avançar. O mundo mudou, o mundo avançou. E, com isso, esses produtos fragicidas também. Hoje, você tem um determinado produto que você aplica, pode ter borboleta, pode ter algumas vespas voando. Quando você aplicou, ele só vai matar as lagartas, que é uma determinada ordem de inseto, que são as lepidópteras. Então, ele é seletivo, ele só vai matar eles. E hoje o povo fala, porque aplicou um produto, está matando as abelhas, a gente está tendo um grande dano. Mas hoje temos produtos mais seletivos. Agora, o que precisa acontecer? Precisamos respeitar essa regulamentação. E muitas vezes isso não acontece. Para isso, os órgãos fiscalizadores precisam atuar muito bem. Busca de fiscalizar e, inclusive, atuar essas pessoas que estão agindo incorretamente. Seja ela de uma pulverização aérea, de uma pulverização no trator ou de uma pulverização costal que ele faça. Porque hoje a gente tem produto químico sendo utilizado em casa. Eu tenho, por exemplo, horta em casa, eu tenho flores, e às vezes eu pego um determinado produto para matar uma mosquinha, um funguinho, e eu estou aplicando lá no quintal de casa, e eu tenho meu filho de 2 anos andando ali, então eu tenho que estar com cuidado, a mim, ao meu filho, e não trazer dano. E como é que eu consigo isso? Onde eu compro esse produto? Eu compro no supermercado de casa, ele está lá do lado da ração de cachorro. Então, assim, por que vai ser diferente na agricultura do que eu faço na minha casa? Então, a gente precisa alinhar muito bem e entender como que funciona cada coisa para que a gente possa respeitar as mesmas legislações. E sempre
Sempre que tiver dúvida, procure um engenheiro agrônomo, que ele vai estar te dando as melhores orientações. É isso, essa assistência, né, para o produtor, essa assistência técnica mais próxima, né, para poder se planejar da forma correta, ter acesso à informação e então poder fazer seu plano, né, de pulverização, sempre trabalhando com a proteção, né, de quem vai fazer aquela aplicação. Mas, professor, agora eu quero falar de um outro assunto, Perfeito. na verdade é o mesmo assunto, mas uma outra vertente. O Brasil depende muito do mercado internacional para utilizar esses defensivos, ou seja, para comprar os defensivos. Está tendo bastante problema, por quê? Porque parte de matéria-prima ainda são fontes de outras localidades. E um dos pontos principais da própria guerra que está tendo lá na Ucrânia tem sido um dos momentos de trava, não só dele, mas do aquele bloco econômico que a gente tem na Europa, e não só para os defensivos e sua matéria-prima dos defensivos, como também de fertilizantes. Então, isso a gente está sofrendo um pouco. Com isso, estão já havendo alguns investimentos internos para a busca de novas alternativas de uso para o uso de fertilizantes aqui dentro do Brasil. E o que já deveria acontecer há muito tempo, né? Um país continental como o nosso, produtor de matéria-prima, que inclusive exporta para tantos países, precisaria ter mais estímulos para o uso do mercado interno. Então, isso eu acho que a gente precisa caminhar para ter essa nossa independência desses outros mercados. Outra coisa que a gente precisa chamar muita atenção, Liana, é a importância do profissional, do engenheiro agrônomo, e também de todos esses produtores que têm trabalhado com muito afinco para poder estar trazendo o alimento nosso, tanto do nosso dia, né, da nossa cesta básica, que não tem sido fácil, com essas intempéries que a gente está tendo climáticos, com os preços abusivos aí que nós temos dos fertilizantes, dos próprios praguicidas, tudo isso é muito caro, mas a gente precisa valorizar muito que o Brasil é um celeiro agrícola, é um berço do agronegócio e contribui bastante com a comida do mundo. Então, assim, um parabéns para todos esses profissionais envolvidos com o agronegócio, que realmente têm deixado o Brasil com a balança comercial positiva e favorecendo o destaque das ações, boas práticas agrícolas para o mundo todo. Então, parabéns e obrigado mais uma vez pela excelente conversa que nós tivemos hoje, porque é um assunto que realmente precisa ser pautado e colocado todo dia, todo instante. Obrigado, Diana. A gente que agradece, parabéns também aos pesquisadores, né, que buscam novos conhecimentos, trazem informações. Um grande abraço, tá? Obrigada pela disponibilidade. Um grande abraço. Sempre que precisar, disponha. Valeu.